garantida a objetividade do conhecimento histórico e também fica, portanto, comprometida a objetividade e o caráter universal, né? Fica tudo um pouco, enfim, são as duas grandes críticas, né, que se fazem normalmente a Dilthey, que é subjetivismo e relativismo. Bom, então hoje vamos avançar um pouco mais. Eu hoje gostaria de fazer um pouco, para ficar em conta, agora normalmente ficamos 2 sessões praticamente a Dilthey, mas eu hoje gostaria de fazer um pouco um percurso, embora mais rápido, por toda esta questão, em primeiro lugar, da dualidade, não é? Ciências naturais, ciências humanas, ciências sociais, ciências do espírito. E em segundo lugar, uma outra questão, né, que já anunciei, e que arranca de Dilthey e de outros autores, que é um par de conceitos, explicação versus compreensão. Dois modelos diferentes da racionalidade científica. Um mais aplicado às ciências naturais, né, a explicação, e o outro mais aplicado, mais específico das ciências históricas, das ciências humanas em geral. Bom, portanto, vou primeiro fazer um pouco a história, né, traçar um panorama, né, e depois já dizemos em alguns autores em concreto. Portanto, nos princípios do século XIX, portanto, isto foi recuperando, né, portanto, tudo aquilo que temos tratado de Dilthey, nos princípios do século XIX, um dos autores é Dilthey, mas Dilthey reporta-se, né, como também vos disse, sobretudo a Schleiermacher, né, que é o grande autor da hermenêutica, né, da exegese do texto, de uma hermenêutica aplicada ao texto bíblico, mas da hermenêutica em geral. E dos fundamentos, né, de uma hermenêutica com pretensão de ser científica, objetiva, etc. E a Schleiermacher não se ocupou provavelmente da história, nem das ciências históricas, nem da ciência, ocupou-se da hermenêutica. Mas é evidente que alguns autores do domínio da história vão exatamente aplicar, né, vão se inspirar, né, na hermenêutica de Schleiermacher para fundar as ciências históricas. Eu vou usar aqui um texto de um livro que é exatamente dedicado ao Understanding and Explanation, do Apel, só para traçar um pouco esta polémica, ou esta... Bom, então, estes autores, e o primeiro grande autor, né, que já falamos bastante, é Dilthey. Portanto, Dilthey é o primeiro, portanto, traçando um percurso, portanto, usando no século XIX, nós temos, portanto, no século XIX surge o grande problema, né, que falei logo na primeira sessão, quer dizer, as ciências naturais, né, usam um método de explicação baseado na experiência, baseado na verificação dos dados empíricos, né, mas a própria experiência, a própria noção da experiência é diferente, né, se nós pensarmos na experiência das ciências naturais, né, na experimentação, na experiência, e se pensarmos na experiência histórica. Portanto, como essa própria noção da experiência é diferente, né, isso vimos em Dilthey, a sua concepção da experiência muito ligada à noção da vida, né, da vida, coesão da vida. Se a experiência é diferente, nós não podemos ter o mesmo tipo de racionalidade. Né? Temos uma base também, muito bem, partimos da experiência, mas é uma experiência totalmente diferente, da qual a experiência no sentido das ciências naturais são os dados empíricos, né, que se podem recolher em laboratório, que se podem recolher em observação, que se podem recolher estatisticamente, etc. A experiência da vida não são dados, né, que nós possamos recolher e manipular e utilizar, etc.
Bom, portanto, surge o problema de que a concepção de uma ciência unitária, ou melhor, a concepção de um método unitário para todo o tipo de ciências está em causa. Está em causa porque se nota que há aqui uma profunda divergência entre a natureza e o humano, e entre a necessidade, digamos assim, das leis naturais e a contingência, a liberdade da ação humana, entre o que é físico, em geral, em sentido lato, e o que é mental, o que é espiritual, o que é psíquico. Portanto, isto aparece como duas pedras fundamentais, dois blocos, que não se compadecem com um tratamento homogéneo. E, portanto, surge o problema da divergência metodológica. Bom, no século IX, posto esse problema, o primeiro grande autor que lança essa, que enfrenta esse problema é Dilthey, como vimos já em vários aspectos, e se pergunta, será que as ciências humanas, as ciências históricas, as ciências sociais podem seguir a mesma metodologia das ciências naturais? Dilthey responde, não. As ciências humanas, as ciências históricas têm uma especificidade, uma peculiaridade própria e há que procurar uma nova, há que pensar qual o método, qual a estratégia adaptável a esse tipo de saberes. E, portanto, o Dilthey, como vimos, opta por recorre à ideia da compreensão, a compreensão do outro, da vida do outro, sendo que o outro é o outro no tempo, o outro no passado, portanto, a compreensão que assenta numa empatia, numa sintonia com a vida do outro, e para que essa compreensão seja, enfim, relativamente científica, nós temos que recorrer à interpretação, ou uma interpretação, portanto, uma interpretação, ou hermenêutica, temos aqui, ou hermenêutica, que consiste numa experiência, digamos assim, num reviver o passado, portanto, trazer de novo, trazer de novo à presença vivências do passado ou vivências dos outros, etc. Bom, portanto, Dilthey avança portanto, com esta problemática e em oposição a autores que já no século IX propunham uma integração das chamadas ciências morais, que é uma denominação para as ciências não naturais, mas ciências morais, que propunham a integração das ciências morais numa ciência unificada, como por exemplo Stuart Mill, que também propunha isso. Contra isso, Dilthey, portanto, reforça, digamos, o caráter peculiar e exclusivo das... E, portanto, abre, digamos, contra o monismo, digamos, monismo metodológico, portanto, no qual se podia basear a unidade das ciências, portanto, Dilthey, com a sua proposta, com toda a sua teorização do método em história, sobretudo, no fundo, advoga um dualismo. Estabelece um certo dualismo, como era no campo das ciências, ciências naturais, e ciências do espírito, chamadas Geisteswissenschaft, em alemão, portanto, é as chamadas ciências do espírito. Bom, diríamos que o Dilthey, de alguma maneira, retoma, de alguma maneira, a noção de espírito objetivo, de Hegel, para dizer que o espírito, a vida, se objetiva das duas formas de expressão, e é para onde temos que dirigir o olhar, é para essa objetivação do espírito. Bom, vamos ver, portanto, nós, na última sessão, lemos aquele texto de Dilthey, sobre a compreensão dos outros, e já vimos como realmente há aí alguns problemas
enfim, diz respeito à objetividade e à caráter científico, né, das suas formulações. Depois, portanto, podemos considerar que com esta com Dilthey, né, que se enfrenta exatamente com Dilthey, portanto, inspirando-se em Schleiermacher e Neubneutzsky, enfrentando-se com, digamos, Stuart Mill, os autores que fundaram uma integração de todas as ciências. Portanto, é a primeira, digamos assim, é como que a primeira fase, né, desta controvérsia entre explicação e compreensão. Bom, esta primeira fase, portanto, abre com Dilthey e encontra, portanto, como objetores, digamos assim, a Dilthey, alguns dos neokantianos, portanto, eu não vou, algumas escolas neokantianas, como por exemplo um autor chamado Rickert, mas enfim, não vou, que é um autor também, que é um neokantiano, né, da escola de Heidelberg, né, Rickert e outros, mas pronto, aqui o que interessa é que, portanto, são autores, né, da escola, né, se opõem a Dilthey no sentido, quer dizer, no sentido de reagir, né, portanto, reagir um pouco sobretudo ao, digamos, chamado psicologismo, podemos dizer, psicologismo de Dilthey, portanto, e a sua filosofia da vida, né, portanto, filosofia da vida. Portanto, são autores que, estes neokantianos, né, são alguns autores que, portanto, inspirando-se em Kant, reagem um pouco contra o psicologismo, na medida em que infecta, pelo menos, enfim, infecta as ciências humanas, sociais, de uma certa subjetividade, né? Basear tudo em. Porque quando a importância que para Dilthey tem a ideia de empatia, né, é considerado por estes autores como digamos, um elemento, enfim, psicológico, não é mesmo psicológico, uma espécie de simpatia, de sintonia, mas enfim, isto parece pouco científico, né? Portanto, são autores que muito bem reconhecem que há uma certa necessidade de repensar a metodologia da história, das ciências sociais, etc., mas não podemos estabelecer um dualismo tão abissal, né, que relega as ciências humanas e sociais para uma espécie de saber da vida, de psicologismo, né, que as deixa um pouco desamparadas, né, tanto do ponto de vista da objetividade. Bom, não vou falar mais destes neokantianos que tentam, portanto, evitar, digamos assim, o psicologismo do Dilthey, sobretudo, portanto, reportando-se a Kant e separando a noção de compreensão, portanto, que vem é o Verstehen, né, em alemão, libertando um pouco desta relação à experiência da vida, do lado subjetivo, e remetendo mais para uma comparação com o objetivo. Isto fica bem, depois há um outro autor, ainda no século XIX, né, que também, portanto, que é Max Weber, não sei se já ouviram falar. Max Weber,
portanto, que é do campo da sociologia, que se enfrenta também com os problemas da metodologia e da sociologia. E Max Weber, portanto, também só uma nota, que Max Weber enfrenta sobretudo com o problema com aquilo que eles chamam de objetividade livre de valores. Portanto, ou melhor, com uma pretensão, uma pseudo-pretensão, né, das ciências de se libertar de qualquer valor por considerar que os valores não são objetivos. Portanto, o que é objetivo são os factos. Portanto, fazendo uma dicotomia entre factos e valores, há uma certa concepção, portanto, no tempo de Weber, e isto vem ainda do positivismo, uma certa concepção de que o que é objetivo são os factos. E, portanto, uma ciência, para ser ciência, tem que ser ciência de factos e ser, axiologicamente neutra. Sabe o que é axiologicamente? Então, quanto aos valores, portanto, ser axiologicamente neutra. Bom, Max Weber critica muito este ideal de neutralidade axiológica, porque diz, com certa razão, que qualquer cientista que se enfrente com a realidade, mesmo a realidade física, a realidade dos factos, a realidade da natureza, sempre se enfrenta com a realidade a partir de uma certa concepção. E, portanto, tem sempre, quer dizer, a sua visão das coisas está sempre já condicionada, né, por alguns valores. Portanto, essa pretensão da neutralidade axiológica, no fundo é já uma tomada de posição em relação aos valores. Se uma pessoa diz, se um cientista, um investigador, pretende traduzir uma visão fática, da qual exclui qualquer tipo de valor, isso mesmo já é uma tomada de posição em relação aos valores. Portanto, já é como que uma negatividade em relação aos valores, mas, portanto, o que Max Weber contrapõe, né, a essa pretensão, é que isso é impossível. Portanto, é um ideal que se destrói a si mesmo, na medida em que essa neutralidade axiológica não é possível. Então, o que Dilthey comenta é que essa pretensão, né, dessa objetividade fáctica, portanto, sem valores, produz, né, e que é um dos ideais, digamos assim, da ciência positiva, etc., que deu origem àquilo que ele chamou, ficou isso, aquilo que ele chamou o desencanto do mundo. Ou seja, a concepção de um mundo do qual estão completamente ausentes os valores. Quer dizer, o bem, a verdade, a beleza, etc. Portanto, uma visão, digamos, chata aqui no sentido plano, né? É que ele chamou de desencanto. E esta tendência para o desencanto significa que uma ordem objetivamente válida de valores já não pode ser fundada racionalmente. Portanto, esta atitude de desencanto, segundo Weber, é a atitude daqueles que pensam que não é possível, né, fundar a racionalidade numa ordem objetiva de valores. E, portanto se produz esse tal, que Max Weber que deu este nome, empregou esta palavra que ficou célebre, né, que se fala muito do desencanto, né, como, digamos, uma espécie de nihilismo, né, axiológico, etc. Então, o que Max Weber propõe, mas isto, pronto, eu só vou referir, o que propõe é formula uma metodologia sobretudo para as ciências sociais, né? Max Weber era sociólogo, para as ciências sociais, que procure, em certo sentido, Weber tem alguma afinidade com Dilthey, mas, por outro lado, procura estratégias para garantir a objetividade. Então, procura uma estratégia que procura uma compreensão
factos sociais, da vida social, uma compreensão explicativa. Portanto, eu proponho é que haja uma explicação, mas uma explicação interpretativa. Portanto, e para essa explicação ou uma compreensão explicativa, né? Portanto, uma reunificação, né? Portanto, desses dois modelos que pareciam antagónicos. E Weber enfatiza muito essa ideia de que a inteligibilidade, portanto, a compreensão, digamos, como característica distintiva dos objetos das ciências culturais, né, é uma inteligibilidade compreensiva, né, portanto, tem que ser compreensiva, tem que atingir a compreensão, mas ao mesmo tempo tem que ser explicativa. Bom, como é que Max Weber faz isto? Max Weber propõe uma metodologia muito própria para a sua sociologia a partir de uma noção que ele introduz, que é a noção dos tipos. Os tipos são como é que é dizer, são formas ideais, são paradigmas, são modelos de personagens, de personalidades, modelos também de configurações sociais, à luz dos quais se pode ir compreendendo, analisando, explicando, né, a evolução histórico-social. Bom, portanto, isto fica só um apontamento, né, portanto, sobre Weber, né, portanto, não vou entrar aqui mais, enfim, Weber daria por um outro modo, mas não interessa. Não interessa, quer dizer, gostaria, mas não temos tempo. Portanto, isto é no século XIX uma primeira fase, né, desta problemática, né, em torno e estes são os autores, os autores fundamentais, né, agora, no século XX, não foi o quadro todo, vamos ter que nos pagar no século XX. No século XX volta há como que um novo como é que se diz, quando um novo reinício, né, deste debate, um novo restart, né, portanto, no século XX. E quem provoca esse, portanto, quem reativa, né, esse debate é um autor chamado Hempel, com um texto que deu origem a muitos debates e que vem neste volume que eu vos indiquei também publicado na Fundação Gulbenkian, que se chama a função de leis gerais em história. Bom, eu estive a ver o texto e nós não temos tempo de o analisar todo aqui, mas resumidamente é o seguinte: Hempel, no fundo, é de novo um defensor, digamos assim, propõe de novo uma metodologia única para todo tipo de ciências. Põe um modelo de explicação, né, que seja adaptável, né, e aplicável a todo tipo de ciências. E esse modelo, o modelo Hempel, é o chamado a explicação, portanto, é a explicação dedutivo-nomológica. Bom, o que é isto? O que é que significa este modelo de explicação dedutiva-nomológica de Hempel? Bom, muito rapidamente, é o seguinte: segundo Hempel, toda a ciência deve ter como objetivo principal, deve visar a formulação de leis gerais. E leis gerais que permitam deduzir factos particulares, factos, eventos, observações particulares, e predizer futuros eventos, futuros factos. Hempel dá um exemplo, dá vários exemplos, portanto,
Bem, há aqui um exemplo que bem, mas eu vou ler por exemplo, suponhamos que o evento que se pretende explicar é a ruptura do radiador de um automóvel numa noite fria. As frases do grupo 1 são uma série de afirmações que asseveram a ocorrência de certos eventos. Né? Primeiro, nós temos de explicar porque é que o radiador... Então, primeiro, há uma série de afirmações, né? 1, 2, 3, que servem essencialmente de afirmações que afirmam, né? Que asseveram, garantem a ocorrência desse evento em certos tempos e lugares. Então, são chamados, são as descrições da experiência, né? Portanto, no fundo são afirmações que descrevem o que aconteceu. Portanto, são descrições o mais completas possíveis, né? do evento, do acontecido. Bom, portanto, suponhamos que o evento, as frases do grupo 1, portanto, são uma série de, podem afirmar as seguintes condições iniciais e condições limites. O carro ficou na rua toda a noite. O radiador de ferro estava completamente cheio de água e tinha a tampa bem fechada e aparafusada. Durante a noite a temperatura baixou de 39 graus à tardinha para 25 graus na manhã seguinte. A pressão atmosférica manteve-se normal. Portanto, isto é a descrição das circunstâncias. A pressão da ruptura do material que o radiador é feito é tal e tal. Uma descrição do evento, do acontecido. 2. Será preciso formular uma série de hipóteses universais, como por exemplo, a pressão atmosférica normal, a pressão atmosférica normal, a água gela abaixo de 32 graus. Portanto, depois de descrever o ocorrido, né, o segundo passo, né, será formular algumas, digamos, leis empíricas, quer dizer, leis de experiência, né, portanto, leis de experiência, que confirmem, que comprovem, né, empiricamente o ocorrido. Portanto, aqui dá o exemplo, portanto, o exemplo haveria de conter leis empíricas como as que seguem. A pressão atmosférica normal, a água de gelo abaixo de 32 graus. Abaixo de 32 graus, a pressão de uma massa de água aumenta à medida que a temperatura desce, se o volume se mantiver constante ou se diminuir. Quando a água gela, a pressão eleva-se de novo. Finalmente, este grupo 2 terá de incluir uma lei quantitativa relativa à mudança de pressão da água, como sendo ela uma função da sua temperatura e volume. Vocês que veem este exemplo, eu não percebo nada disto de radiadores de automóveis. Portanto, o exemplo para mim, nós podemos, portanto, no grupo 2, algumas leis empíricas, deverá conter uma série de leis e deverá conter uma lei, portanto, quantitativa, à luz da qual se possa deduzir, o acontecido, portanto, o evento. Portanto, isto é dedutivo. O que é que se chama de dedutivo ou não lógico? Porque a ciência começa sempre por a experiência, descrição do facto. Imaginemos que em vez do radiador, do facto do radiador, nós temos um facto sociológico. As populações de um determinado país estão a emigrar abundantemente para outro país. E porque emigram? Porque emigraram não sei quantos milhões, e nessas circunstâncias, naquela. Segundo, algumas leis empíricas. Quando as populações estão com carências
económicas tendem a procurar melhores situações de emprego, etc. Quando as populações estão descontentes com a política económica do país, tendem a procurar, etc. Até encontrarmos uma lei quantitativa que relacione estas leis empíricas com o que acontece, com o que aconteceu. E, portanto, que permita deduzir, portanto, o acontecido é deduzido dessa lei. Portanto, é uma dedução de leis. Portanto, não é que partamos de leis. Portanto, isto é um método, portanto, um método científico que tem a sua base na experiência, na recolha de dados. Portanto, a base é a recolha de dados. Mas o segundo passo do método consiste na formulação de hipóteses universais, das quais eu possa deduzir o observado em um. E se eu puder dizer, portanto, se essa lei quantitativa me permitir dizer que sempre que há tais condições, tenhamos o exemplo da imigração, condições económicas, aumenta a imigração. Aumenta a imigração. Então, esta lei aumenta a imigração. Esta lei, portanto, permite-me deduzir aquilo que se verificou e permite-me também prever ou predizer futuros acontecimentos. Portanto, explica o acontecido e, como explica, permite deduzir, portanto, prever futuro. Portanto, se verificam outra vez essas condições, vai acontecer outra vez que aumenta a imigração. Ou se verificam outra vez essas condições, aqui do exemplo do radiador, se a água, enfim, se a temperatura baixar e se a pressão atmosférica se mantiver normal, etc., não sei o quê, o radiador vai se estragar. Portanto, um modelo dedutivo nomológico tem algumas vantagens. Portanto, primeiro tem a vantagem de ser dedutivo. E começar um modelo dedutivo, o raciocínio dedutivo tem uma garantia racional, lógica, superior ao raciocínio indutivo. Portanto, eu não estou a induzir leis simplesmente a partir de casos particulares. Eu estou a propor hipóteses universais sobre as quais, ou das quais eu possa deduzir o acontecido. Portanto, não estou a afirmar as leis universais como leis universais. Estou a pôr hipóteses universais que sejam hipóteses que cubram, digamos assim, o acontecido e que me permitam prever o que vai acontecer. E pela sua formulação deste modelo dedutivo ou analógico, nunca fala em causas. Não diz a causa do radiador ter não sei o quê, foi a pressão ter subido ou descido e a temperatura ter subido. Não fala em causas. Fala simplesmente em nomos, em leis gerais, que permitem subsumir o acontecimento. Portanto, digamos que não se compromete com a questão filosófica e tal da causalidade. Não se compromete com isso, porque não diz que sejam causas. Diz simplesmente, aliás, ele diz, por lei geral, entendemos uma afirmação de forma condicional e universal, capaz de ser confirmada ou infirmada por meio de adequadas descobertas empíricas. Portanto, uma lei geral é uma afirmação de forma condicional, portanto, se a temperatura sobe, o ferro dilata-se. É uma afirmação de forma condicional e universal que pode ser confirmada ou infirmada por meio de adequadas descobertas empíricas. Portanto, pode sempre ser confirmada e infirmada na experiência prática. Bom, isto é muito resumidamente, não é? Já agora, isto é de quando? Hempel é do século XX. Sim, mas tem sido? 1050. Anos 50? Anos 50. Este texto das leis da história é dos anos 50. 52. Bom, ele nasceu em 1905.
ensinou na Universidade de Princeton. Não sei a data exatamente deste artigo. Não, este artigo foi publicado em 42. Portanto, meados do século XX. Bom, e portanto, podemos considerar que é de novo um epistemólogo, né, que propõe um método positivo, digamos assim, um método universal. E neste texto, a função de leis gerais da história, o que Hempel tenta fazer é mostrar como se pode adaptar, enfim, como é que se pode adaptar este mesmo esquema e esta mesma ideia, esta mesma noção de leis gerais, à história. Claro que na história é problemático, não é? É o problema tradicional, na história não é possível, não temos leis universais, não temos leis gerais. No entanto, podemos, de alguma maneira, elaborar algumas hipóteses, né, explicativas que permitam predizer o que vai acontecer. Portanto, a história, a ciência histórica, não teria por objetivo simplesmente descrever o que aconteceu, dizer o que aconteceu, mas explicar o porquê aconteceu e o que é que vai acontecer. Portanto, se isso for possível, então é possível aplicar, digamos assim, também este mesmo modelo dedutivo nomológico às ciências sociais, históricas, às ciências sociais, com um exemplo, aquele exemplo da imigração, eu disse aqui muito rapidamente, mas é um exemplo que é evocado por Hempel também, portanto, posso aqui, já não sei, a imigração, não sei onde, mas é um tipo de exemplo, né, em que não basta descrever o que acontece, a sociologia pode descrever, né, verifica-se um aumento de imigração, mas é possível, né, encontrar algumas, portanto, não basta fazer uma pura descrição, mas é possível interpretar à luz de leis especificamente históricas. Portanto, são leis quer dizer, são leis são hipóteses, digamos, hipóteses universais, né, que são subjacentes à explicação histórica. Bom, Hempel relança o debate, né, porque volta a propõe de novo que as ciências humanas, históricas, sociais, etc., se unam, né, a todas as outras ciências do ponto de vista metodológico. Portanto, volta a propor um monismo metodológico. E, portanto, relança um bocado o debate, né, que é uma espécie de recomeço, né, portanto, um novo ponto de partida deste modelo. Portanto, este modelo é formulado por Hempel, mas também por Popper e Oppenheimer, etc. Bom, então, isto vem provocar de novo o debate, né, e quem é que, enfim, de alguma maneira, reage, enfim, portanto, a esta tentativa de Hempel, né, de reunificar, né, a ciência, né, sob um modelo comum. Várias escolas, né, portanto, vários autores, mas principalmente quem entra aqui agora portanto, na defesa, digamos assim, de uma popularidade das ciências que tratam do humano, são um grupo de autores, né, que são, enfim, que são no fundo neo-wittgensteinianos. Portanto, a partir de Wittgenstein surgem, portanto, vários autores e várias obras, né, que são realmente fundamentais, né, para abrir de novo o debate, né, da dicotomia, digamos assim, explicação versus compreensão. E são eles, sobretudo, portanto, um autor que eu já falei, que é o von Rist, né, que tem aquela obra, uma obra que se chama Explanation and Understanding, e que é bem aquela letra, pronto, tipo,
E von Rist releva, portanto, remete-se imediatamente para Wittgenstein, portanto, deriva de Wittgenstein. Depois há outras obras, né, que, por exemplo, há uma obra de uma senhora Anscombe que se chama Intention, intenção, e que é fundamental também, porque vai chamar a atenção, quer dizer, porque é sobre, no fundo, é sobre a ação, a probabilidade da ação portanto, a impossibilidade, a distinção, que é fundamental, é a distinção entre a ação, portanto, entre a ação, ações e evento. Evento ou acontecimento natural. Digamos, o tipo de racionalidade que explica, que dá conta de um evento, de um acontecimento, não pode ser o mesmo tipo de racionalidade que compreende, que explica a ação. Portanto, o discurso sobre a ação terá que ser necessariamente diferente de um discurso sobre aquilo que acontece, né, os acontecimentos. Bom, e portanto, estes neo-wittgensteinianos, né, portanto, como se chamam às vezes novos dualistas, né, novos dualistas porque partem exatamente de uma tese básica do segundo Wittgenstein, segundo a qual o tipo de linguagem, o jogo de linguagem que está, enfim, o jogo de linguagem que se aplica à explicação dos acontecimentos, das coisas naturais, é um jogo de linguagem diferente daquele jogo de linguagem que tenta compreender a ação. Bom, e para isso nós temos que introduzir aqui algumas noções, né, de Wittgenstein, portanto, depois já lá vamos. Neo-Wittgensteiniano. Bom, então, a partir destas obras, enfim, a partir de Wittgenstein, também surge há uma outra obra também muito importante aqui, o que, portanto, este livro de Anscombe, e há outro livro do Charles Taylor, que se chama precisamente The Explanation of Behavior. Bom, então aqui surge o problema de uma maneira mais situada. É situada precisamente na ação humana e no comportamento. Enquanto eu posso explicar causalmente os eventos físicos da natureza, envolver causa, prova e efeitos, a ação humana, o comportamento humano, releva para uma explicação do tipo teleológico. Então, isso parte exatamente deste livro de von Rist, que defende exatamente as explicações de tipo, portanto, sabem que é uma explicação teleológica. Estudo a finalidade. Sim, portanto, e que recorre à ideia de finalidade. A ideia de finalidade, que pode ser a ideia de motivo, a ideia de objetivo, a ideia daquilo que se persegue na ação. Von Rist, neste livro, defende as explicações teleológicas, dizendo que toda a ciência, enfim, todo o espírito, digamos, positivo do século XIX, grande parte do século XX, tinha repudiado, de alguma maneira, tinha rejeitado a noção de teleologia, por considerarem que a noção de teleologia, a noção de telos, de fim, era uma noção metafísica. E, portanto, as ciências teriam que ter uma explicação causal, e não em termos de fins ou de objetivos, etc. E, fora disto, nesse livro, Explanation and Understanding, vem dizer que uma explicação teleológica, portanto, que reintroduz a noção de fins, de objetivos, de motivos, não tem nada de metafísico. Portanto, a noção de fim, a noção de
é uma noção que se detecta perfeitamente no comportamento, na própria ação humana. E, portanto, vai reintroduzir, né, precisamente o tipo, o modelo de racionalidade e de explicação teleológica. Portanto, um dos capítulos é precisamente a intencionalidade e a explicação teleológica. Portanto, um dos capítulos é causalidade e a explicação causal, e o outro é a intencionalidade e a explicação teleológica. O livro de Anscombe, Intenção, que se inspira em Wittgenstein, e uma das coisas que Wittgenstein tem muitos escritos sobre a intenção, a intencionalidade, e procura mostrar, digamos, a diferença, a diferença entre intenção e causa. Quer dizer, a intenção, de alguma maneira, está como que no princípio de uma ação. Então nós temos que dizer, bom, a intenção é a causa da ação. Mas, no entanto, a intenção, quer dizer, a intenção não é bem, não tem o mesmo, a relação entre a intenção e a ação não é exatamente a mesma relação entre uma causa e o seu efeito. E, portanto, é preciso ter em conta, né, a peculiaridade e o específico da ação intencional. Da noção de intencionalidade, aquilo que se visa na ação. E Charles Taylor, precisamente na explicação do comportamento, vem também repor, né, esta noção de teleologia, a noção de intencionalidade, né, como elementos essenciais, né, para compreender o comportamento. Portanto, vamos ver que aqui, nesta fase, portanto, já nos anos 50 e pós-50, portanto, é no século XX, já na segunda metade do século XX, todo este debate, né, que começou com a questão das metodologias das ciências naturais, vem se concentrar num tema novo, quer dizer, não é novo, mas enfim, num tema que sai portanto, está a boca de cena, né, que é o tema do comportamento e da ação humanas. E o tema da intencionalidade. E como explicar, né, como compreender o comportamento, né, e a ação. Bom, isto é muito... e eu esqueci-me ainda de referir, né, portanto, nesta história, neste panorama muito rápido, um outro autor que eu já referi aqui, que não tem a ver propriamente com Wittgenstein, nem nada disso, mas que é Gadamer. Gadamer tem no seu livro Verdade e Método, que é um livro também muito citado, Verdade e Método, que está em várias traduções, em várias línguas, e há uma tradução, creio que brasileira. Gadamer, digamos, a proposta de Gadamer critica, de alguma maneira, também, critica a excessiva preocupação que os autores, que os defensores, digamos assim, do modelo da compreensão, a excessiva preocupação com a objetividade. E ele diz mesmo que essa preocupação excessiva com a objetividade é que bloqueia uma explicação adequada da estrutura da compreensão. Ou seja, para Gadamer, o que é importante não é tanto a objetividade, o espírito objetivo, mas o que é importante é, e Gadamer parte sobretudo de Husserl e Heidegger, da filosofia de Husserl e Heidegger, o que é importante é compreender que todas as formas de compreensão humana são sempre compreensão sob um certo ponto de vista. E, portanto, cada nova forma de compreensão é como que é sempre uma nova perspectiva. E estão sempre em aberto novas perspectivas. Portanto, a pretensão
Portanto, e essa ideia é comum tanto aos positivistas como aos teóricos da interpretação de conseguir uma interpretação ou uma explicação da qual esteja erradicado o ponto de vista, digamos assim, pessoal, subjetivo do investigador. Essa pretensão para Gadamer é uma pretensão, como é que é dizer? Impossível. É uma pretensão prejudicial, né? Porque precisamente do ponto de vista do investigador, tanto nas ciências humanas, sobretudo nas ciências humanas, né? Os resultados válidos das ciências sociais e humanas são enriquecidos, né, pelo ponto de vista dos diferentes investigadores, dos diferentes autores, das diferentes interpretações. Portanto, pretender, né, como pretendemos essa questão da objetividade e pretender que os resultados válidos das ciências sociais tenham uma validade universal e que sejam válidos para todos os investigadores de todos os tempos, né, isso é uma pretensão inútil. Precisamente a riqueza vem precisamente da tradição histórica, na qual cada nova forma de compreensão é como que um enriquecimento, digamos assim, da nossa tradição histórica. Não podemos ter a pretensão nem podemos ter essa pretensão, né, de dar uma interpretação objetiva, né, portanto, válida para todos os tempos e para todos os investigadores. Não, porque sempre que interpretamos, né, isto sempre que interpretamos, sempre que compreendemos, nós há uma projeção do sentido. E, portanto, ao interpretar, nós estamos sempre a interpretar, ou ao compreender, né, nós sempre compreendemos com base em certos não sei como traduzir isto, preconceitos, não é bem preconceitos no sentido mal da palavra, mas há uma série de prejuízos. Prejuízo não é prejuízo, é pré-juízos. Há uma série de prejuízos que vêm da nossa própria cultura, da nossa própria mundovidência, da nossa própria tradição, e é impossível erradicar esses pré-juízos. E, portanto, ao compreender, digamos, a história, sempre se compreende a partir de um ponto de vista. E nesse ponto de vista sempre se dá uma projeção de sentido.